Mas a gente vai falar mais. Agora, modelos de dados. Então, a gente viu os conceitos básicos. Todo mundo sabe o que é XML, né? Todo mundo já viu um documento XML, todo mundo já sabe que é diferente de HTML, embora lembre HTML, mas não é a mesma coisa. Todo mundo já sabe que é tudo texto, todo mundo já sabe que é estrutura de árvore, um elemento dentro do outro. O modelo. Então, olha só. O que é um modelo de banco de dados? É uma representação matemática dos dados, né? O modelo relacional representa tudo em tabelas. O modelo semi-estruturado, árvores ou grafos. E o modelo, ele oferece as operações para esses dados e as restrições para esses dados. Quais são as operações do modelo relacional? O que vocês podem fazer no modelo relacional? Select, insert, todas essas operações da SQL, né? Tudo isso funciona no relacional. Então, são as operações que o modelo relacional oferece para vocês. De consulta, de atualização, de inserir dados, de apagar dados. O modelo XML também tem essas operações e a gente vai ver algumas delas. E tem as restrições. Quais são as restrições que o relacional deixa vocês fazerem? De novo, quais são as restrições sobre os dados que o relacional permite que vocês definam para os dados de vocês? Chave. Quais chaves? Tem a chave primária, tem a chave estrangeira, né, que define os relacionamentos. Então, tem várias restrições. Tem as restrições de tipo, inteiro, varchar, char. Todas essas restrições o relacional oferece para vocês e é implementado em SQL. XML é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Muito mais ou menos. Então, vamos lá. O que acontece? No relacional, a gente sabe, eu acabei de dizer, tabela, né? O que essa tabela tem? Tem um nome da tabela, BD comercial, tem atributos, né, produto e empresa, são atributos, são colunas, e tem as minhas linhas, né, as minhas tuplas. Então, o DB2 é da IBM, o SQL Server do Microsoft, o Bigtable é da Google. Todo mundo sabe relacional. Se não sabe, tá aí. O relacional e um slide, é isso. Agora, o semi-estruturado, que é o modelo que o XML usa. Completamente flexível. E de novo, isso aqui tem que aparecer várias vezes. É para permitir o compartilhamento, a troca de documentos, a troca de dados. Não é para o sistema da universidade. Tá? Então, tem aplicações específicas. Então, ele tem um grafo, pode ser um grafo, uma árvore é um grafo, né? É, né? Tá bom. Então, uma árvore é um grafo. Então, vamos lá. Então, é um grafo. O que tem nesse grafo? Isso aqui é uma árvore? Não. Isso não é uma árvore, né? Como é que um nodo vai ter dois pais, né? Não é uma árvore, é um nodo, é um grafo. Então, vai lá. Tem os meus elementos, né? Tem os meus nodos, tem os meus valores. Como é que funciona? Isso é o modelo semi-estruturado, que é a base do XML. Então, o que acontece? Eu tenho um objeto, que é o bar. Está aqui, ó. É o bar, e esse bar tem um nome e um endereço com esses valores. Completamente diferente das minhas tabelas lá do relacional. Tem o objeto cerveja, aquela coisa toda. E tem tipos de dados diferentes. Por exemplo, ano vai ser um número e prêmio vai ser um string. Então, essa é a base do modelo usado no XML. Tá? Tradicional e avançado. Os bancos de dados tradicionais, que todos vocês aprenderam na graduação, ou vão aprender na graduação. Registro de empregado, de conta bancária, videolocadora. Eu aprendi videolocadora, vocês não, mas quando eu aprendi banco de dados, o exemplo era videolocadora. Pacientes, supermercado, todos esses tradicionais, são sistemas tradicionais. Para todos eles, a gente usa o modelo relacional e a gente usa SQL. Não tem nada melhor que modelo relacional SQL. E todo mundo sabe fazer isso aqui com uma mão, sério. Agora, os novos tipos de aplicação. Busca na web, mineração de dados, bancos de dados científicos, bancos de dados médicos, integração de informações. Esse é o foco dos modelos avançados como o XML. Não é aquela aplicação tradicional que cada um de vocês aí fez. Em uma hora, eu garanto que qualquer um de vocês modela isso aqui. Em uma hora, vocês modelam qualquer um deles no relacional. Sim ou não? Os meus alunos levantem a mão.
Então, ó, qualquer pessoa que fez a disciplina lá de banco de dados, modela isso aqui em 1 hora. Não é bem assim. Tá? Então, a gente vai ver vários exemplos desses. Mas, de novo, sempre lembrando como é que funciona esse modelo. A gente viu ali o modelo relacional resumir em um slide, tudo tabela. Agora, esse novo modelo que o XML usa, como é que é? Primeiro que a minha unidade é um documento, não é mais uma tabela, não é mais um conjunto de tabelas. Agora é um documento. A minha unidade, o meu banco é um documento. Esse documento tem vários elementos, tá? Cada elemento vai ter um nome, tem que ter um nome, né? É definido no documento com uma marcação explícita, então vai ter a marcação lá para cada autor, vai ter lá uma marcação autor. Pode conter outros elementos, eu mostrei para vocês lá um elemento que contém outro, e pode ser associado com atributos. Isso é cada elemento, a gente vai ver vários exemplos. Por exemplo, nome da obra, nome da artista, ninguém sabe quem é o Romero Brito, mas ela todo mundo conhece, né? Quando que foi pintada essa obra? Quando que ela apareceu ao público pela primeira vez? Semana da Arte Moderna. Em que ano foi a Semana da Arte Moderna? 22. 1922. Tarsila do Amaral. Exatamente o que eu disse. Tarsila do Amaral pintou a Bapuru. Então, vamos lá. O texto vai ser delimitado pela minha tag de início e fim, e os meus elementos podem ser aninhados, e as tags não são pré-definidas, que é o mais legal. Eu coloquei isso aqui como leilão, mas eu poderia ter colocado o nome em inglês. Como é que é leilão em inglês? Aqui eu coloquei em português, mas eu poderia ter usado inglês, poderia ter usado russo, né? A Olga, por exemplo, teria feito em russo, certamente, né? A Olga teria feito o leilão dela em russo, aquela coisa toda. Então, vocês podem usar a linguagem que vocês quiserem para representar exatamente os mesmos dados. E os dados são o código, o número, o valor e a obra. Pô, quem não sabia que era Bapuru, estava escrito ali, Abapuru. Certo? Então, olha só. Eu tenho os meus elementos, mas eu tenho os meus atributos. Olha só a importância dos atributos. Antes eu tinha que o valor era só 200 mil. 200 mil o quê? Reais. O que que o atributo faz? O atributo é uma descrição extra do meu elemento. Então, o meu elemento é o valor, é 200 mil. Isso é um valor, é um elemento. Agora, 200 mil o quê? Reais. O meu leilão, ele tem um leiloeiro específico e ele acontece num local específico. Então, são informações extras do meu elemento. Isso são os meus atributos. Além disso, o atributo é único. Eu só posso ter um leiloeiro, só posso ter um local, só posso ter uma moeda. Tá? Diferenças entre atributos e elementos. A gente vai discutir mais. Tá? Mas, por enquanto, até aqui, todo mundo bem? Tá? Lembrem lá, em HTML, image, é IMG, é uma imagem. Aí vocês colocam aqui o endereço daquela imagem e tal. Vocês estão colocando os atributos daquela imagem. Tá? Então, a gente tem os elementos e tem os atributos. O que mais? Tem mais detalhes nesse documento aí. As partes principais dos dados são esses. Todo documento XML tem elementos e atributos para definir os dados de vocês. Mas tem mais. Tem lá uma declaração da versão. Tá? Então, o XML, a versão consolidada é 1.0, mas teve várias versões até eles consolidarem na 1.0. Vocês podem definir também outros componentes lógicos, né? Por exemplo, o meu vocabulário, né? Vocês definiram que é produto e não é product em inglês. Vocês definiram que é MFG de... MFG é uma sigla para... Não tenho a menor ideia. O modelo é aquele ali. Então, vocês definiram o vocabulário, espaço em branco, tanto faz como tanto fez. Tá? Os dados podem ser parseados ou não parseados, mais adiante a gente vai falar disso, não se estressem. Posso ter referências. Lembra lá que banco de dados relacional tem chave estrangeira?
Lembra lá? Chave estrangeira, que é um ponteiro que aponta para outra tabela ou para outro elemento da mesma tabela. Em XML, eu chamo isso de referência. Aí eu vou apontar para um elemento cujo identificador é diagrama. É mais complexo que isso, mas por enquanto isso nos serve. Posso ter comentários, e o comentário segue a mesma estrutura do HTML, né, com menor, exclamação, tracinho, tracinho, e aí termina com tracinho, tracinho maior. Posso ter instruções de processamento, que não vai dar tempo de ver, mas eu posso ter instruções de processamento, posso ter várias coisas no meu documento. Mas, de novo, o principal é isso aqui. Elementos e atributos é o principal, mas eu tenho outras coisas que podem aparecer também. Pergunta. Sim, a pergunta é se existem bons SGBDs para XML. Sim. Sim é uma pergunta... Uma pergunta não. Sim é uma resposta não muito completa. Sim, porque daí o que aconteceu? A primeira solução foi adicionar aos SGBDs relacionais funções para tratar o XML. Aí como é que eles faziam? A primeira solução foi aquela ali que eu falei para vocês. Eles tratavam como CLOB e como BLOB, isso os relacionais. E para fazer isso, os SGBDs relacionais não precisaram mudar, né? Porque todos os SGBDs relacionais já faziam isso mesmo. Aí depois, eles adicionaram funções específicas para fazer shredding, tá? Que é aquele mapeamento, né, de mapear do XML para as tabelas. Isso foi a solução inicial, que a gente viu que não é boa. E agora, os grandes SGBDs, leia-se Oracle, SQL Server e o DB2, e o Postgres aqui pequenininho, porque ele está começando agora, mas ele vai chegar lá em algum dia. Os grandes SGBDs, todos eles, o que é que eles fizeram? Eles criaram times XML, todos eles, todas as empresas criaram times para adicionar funcionalidades XML ao produto deles. Como é que é o produto deles agora? Tem lá o SGBD, continua lá, é o Oracle ou é o SQL Server, continua lá. Continua funcionando lá para as tabelas do relacional. Essa parte aqui não mudou. Continua funcionando tudo. E agora eles adicionaram um outro pedacinho só para tratar as árvores do XML. Então, os SGBDs, os três grandes, todos eles têm agora um tipo XML. Então, quando vocês fazem lá, create table, lembram desse comando? Create table aluno. Não, create table aluno. O que tem na tabela aluno? Matrícula. Tá, matrícula vai ser um inteiro. Não, vamos criar a tabela professor. Professor é mais legal. Criei a tabela. Vou armazenar o meu currículo. Conhece o currículo Lattes? Todo mundo conhece o currículo Lattes? Qual é o formato do currículo Lattes? Errado. Qual é o formato do currículo Lattes? XML. Então, vou armazenar lá o meu Lattes. Qual é o tipo do Lattes? Vírgula e todo o resto. Tá? O Oracle chama, acho que é XML Type, mas o DB2 eu acho que é XML mesmo. Então, eles criaram um tipo novo de dados chamado XML. E para tratar esse tipo novo, eles adicionaram toda uma parte específica aqui, ó, para tratar o tipo XML. Enquanto eles tratam o inteiro, caractere, tudo aqui, o XML é tratado diferente. Para consulta, para fazer consulta, o SQL agora tem uma função, o SQL tem funções, né? A gente não aprende isso na introdução a bancos de dados. Mas vocês podem definir lá funções para o SQL, como data, coisa assim, pega a data e a hora atual. Tem funções. Então, agora tem funções para tratar os documentos XML e para fazer consultas usando essas funções. Além disso, tem as linguagens específicas de XML, XQuery e XPath, que os grandes SGBDs também processam. Então, agora eles processam o SQL, acessa os dados em tabela, e a XPath e a XQuery acessam os dados em árvore. Fácil?
Postgres ainda não chegou lá, mas em algum momento chega. MySQL também não, mas em algum momento chega. Pergunta? Banco de dados orientado a objetos. Foi mais ou menos a mesma coisa, né? Todos os três tinham só relacional, e aí quando surgiu os dados orientados a objetos, todos os três adicionaram funções para tratar orientação a objetos em dados, né? É mais ou menos o mesmo processo, tá? Mas aí, dos específicos, faltou isso ainda. Além dos três grandes, tem SGBDs específicos para XML. Por exemplo, o Tamino. O Tamino é um SGBD que só trata dados XML. Tá? A gente vai ver uns exemplos mais adiante. Tem o Exist também. O Exist é open source. Então, tem os outros aqui que são só XML. E os grandes adicionaram mais uma parte lá, né, das suas funções para tratar XML. Olha só, esquema. Esquema é uma coisa importante. Como é que a gente cria um banco de dados relacional? Lembram lá? Antes de fazer o create table, a gente faz o create schema. Cria um esquema. Para esse esquema, a gente cria todas as tabelas que a gente quer, com todas as chaves que a gente quer. Todos os dados que a gente adicionar no banco de dados da universidade tem que obrigatoriamente satisfazer esse esquema. Se eu crio uma tabela professor com o número de matrícula do professor, que é inteiro, eu só posso adicionar números inteiros nessa tabela. Isso é o esquema. O esquema está me dizendo, certo? XML, como é que funciona? XML, ele tem duas opções. Vocês podem definir o esquema da árvore e aí qualquer documento, qualquer documento tem que satisfazer a minha árvore, ou vocês deixam sem esquema e funciona igual. Então, essa é outra grande vantagem do XML. Eu disse para vocês lá, uma das bolinhas lá das vantagens é flexível, e eu disse, depois a gente vai discutir isso. A flexibilidade é justamente essa, ele pode ou não ter esquema. E mesmo assim o esquema é super, hiper, mega flexível.